Graça e paz a todos. Estamos recomeçando o nosso PGM. Espero que todos nós tenhamos muito ânimo, muita vontade de participar, não é? Para que nós possamos prestar um melhor culto ao nosso Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, estamos novamente, Senhor, na Tua presença e queremos dedicar esses momentos a Ti, Senhor. Que nós possamos compreender que tudo que nós fazemos é mínimo para Ti. Porque tu és o Deus de misericórdia, um Deus acima de nós, mas que permite que nós cheguemos até o teu trono da graça, Senhor. Mas é preciso que seja tudo feito para o teu louvor e honra. Vem até nós agora, nos dá, Senhor, da tua sabedoria, que não seja eu quem fale, mas que eu seja usado para que as palavras que eu venha dizer venham do teu coração, para que nós possamos nos tornarmos melhor, Senhor. Nós te amamos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados, hoje eu queria tratar com vocês um pouquinho sobre detalhes. Bom, detalhes é uma coisa que parece ser muito de mulher, não é? A gente quando quer fazer qualquer coisa, a gente percebe os mínimos detalhes. Mas o que eu queria ver com vocês hoje realmente são alguns detalhes que nós encontramos na Bíblia. Será que Deus é um Deus de detalhes? Será que Ele se preocupa com detalhes? Será que para Ele é importante as coisas mínimas? Será que tudo tem um propósito na mão do Senhor? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente começa a ler alguns capítulos, principalmente do Velho Testamento, a gente se depara com situação que a gente não compreende, como, por exemplo, a confecção da Arca da Aliança. Lá em Êxodo 25, de 10 a 22, eu vou ler rapidinho para vocês, depois vocês com curiosidade, vocês leiam com mais calma. Gênesis, Êxodo, né? Segundo livro da Bíblia. Êxodo 25, do 10 ao versículo 22, diz assim. A arca. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Farão também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Os varões ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Quando a gente lê isso aqui, fica uma leitura enfadonha e a gente não compreende, porque Deus é um Deus de detalhes. Prestem bem atenção nisso. Também nós vemos em Gênesis 6, 14, 15 e 16. Vamos ver lá? A confecção da Arca de Noé. Gênesis 6, 14, 15 e 16. 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste
Nela farás comprimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Porás ao seu redor uma abertura de 1 côvado da altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra para consumir toda a arca em que há fôlego de vida, enfim. Veja, Deus, quando mandava, dava ordem aos seus filhos, ele era um Deus super detalhista. E se nós voltarmos um pouco para a história da criação, nós percebemos que ainda hoje o ser humano não consegue decifrar a criação humana. Ele pega um homem, ele estuda o homem, a anatomia e tudo mais que o compõe, mas ele não consegue penetrar no cérebro da questão que é o cérebro, não é? Ou ainda hoje é um mistério. A gente perceber a formação de uma criança no ventre de uma mãe é detalhe. A gente perceber um pássaro voar é detalhe. A gente perceber um animal viver embaixo da água e vir poucas vezes à superfície para pegar oxigênio é detalhe. Então, o nosso Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus de detalhes. O que Deus quer nos ensinar com isso? Já pararam para pensar? O que Deus pretendia e pretende hoje nos ensinar com essas minúcias colocadas na palavra dele? Que ele não aceita qualquer forma de culto, porque ele é um Deus de detalhes. Então, talvez por ele não ser presente corporealmente, nós nos relaxamos um pouco ao que prestar ao nosso Deus. Se ele é um Deus de detalhe e ele formou, isso aqui é uma parte, gente, uma parte do santuário, é aquela que eu li lá em Êxodo. Existem N situações para chegar, adentrar o Santo dos Santos. Quem lê Êxodo percebe. Mas ele mostra nas minúcias que ele preparou um santuário e todos aqueles que estavam ali ao redor teriam que observar os detalhes que ele tinha deixado. E hoje? Como é que está a minha vida hoje diante do Senhor? Uma coisa que eu acho muito interessante, pensando agora em detalhes, é o dízimo, não é? Por que a 10ª parte? Já parou para pensar nisso? Ele separou uma pequena parte e é como um detalhe. Como se ele dissesse assim, se você me ama realmente, o que vai ser a 10ª parte? Esse mínimo detalhe de um todo. Porque Deus é um Deus de detalhe. São nos detalhes que nós mostramos o amor. Por exemplo, quando a gente quer conquistar alguém, logo no começo do namoro, a gente olha para o nosso brinco, nossos dentes, né? Nossos cabelos, os mínimos detalhes. Se tiver um fio assim, a gente quer baixar assim, né? Os homens ajeitam a barba, se organizam. São detalhes para mostrar ao objeto amado que nós nos preocupamos e queremos oferecer o melhor. Não é verdade? E o nosso Deus nos ensinou que Ele nos dá o melhor, porque Ele é detalhista. Ele não fez as coisas num grosso, não. Se você parar para observar a natureza, você vai perceber quantos mínimos detalhes. E se você fosse deparar, a procurar, a pesquisar, por que é que a barata morre de barriga para cima, por exemplo? Procure, eu já descobri, tá certo? Por que a barata, quando vai morrer, ela vira a barriga para cima?
Não morre. Só você quer achate ela. Mas se ela estiver agonizando, ela vira. Quem tem curiosidade, busca se informar, porque eu descobri. Eu não sou aluna, mas descobri. Então, olha só. E nós, gente? Qual tem sido a nossa preocupação com o nosso Deus? Será que Ele é tão comum? Tornou-se tão corriqueiro? Tão... vou para a igreja, todo domingo é o meu culto, e eu vou empurrando tudo que eu tenho que fazer, e chega a hora do culto, eu saio correndo. Onde lhe havia todo um preparo para que aquele povo chegasse até aquela arca, aquele santuário. Uma preparação para poder chegar a Deus. Então, hoje eu não quero, assim, fazer um sermão, é só uma conversa mesmo, que Deus é maravilhoso e o que Ele nos ensina é que nós devemos prestar atenção. Nosso culto não pode ser um culto dominical. O nosso culto deve ser o culto de vida, onde eu tenho que observar os detalhes da minha vida, se estão condizentes com a vida cristã, se realmente corresponde ao que Deus espera. Se você for observar o Velho Testamento, continuando o livro principalmente lá no Êxodo, você percebe que ele dá detalhes até de relações, com o que a gente deveria se relacionar, com como a gente deveria se portar. Então, até a roupa que eu vou vestir, eu preciso ser detalhista. Não para usar o mais bonito ou da moda, não, mas usar uma roupa que reflita em mim algo mais que uma vaidade. A beleza de Cristo em seus detalhes. E é muito bacana a gente perceber isso. E trazer essas leituras tão complexas, muitas vezes, a gente precisa buscar outras fontes e pegar alguém que conheça mais um pouco. A gente tem que buscar realmente para poder se inteirar, né, do que está acontecendo ali. Mas é esse o resumo. Ele tinha a preocupação de preparar o seu povo para prestar um culto onde o maior beneficiário seríamos nós. Um culto onde todo esse cerimonial nos tire da terra e nos eleve. E esse culto não pode estar ligado só um domingo. Não. Esse culto deve estar ligado à minha vida. Os mínimos detalhes da minha vida têm que refletir a pessoa de Jesus Cristo. O que Deus quer. E Ele nos ensina isso. Tá certo? Quando fala em culto, Ele ensinou um culto do Velho Testamento, que a gente vai dar uma olhada agora. Em Deuteronômio 12, 11, 12 e 13. Presta bem atenção essa leitura aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Números, Deuteronômio 12, 12. Eu resolvi não marcar, porque os que eu marco eu me perco, então eu vou procurar. Deuteronômio 12, versículo 11, 12 e 13. Como foi o culto que ele determinou para aquela época ali, lá no Velho Testamento? Deuteronômio 12, o lugar do culto verdadeiro é o tema desse capítulo, lá em Deuteronômio 12, 11, 12 e 13. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno. Veja só, viu? Preste bem atenção. Os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos,
as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que eu te ordeno. Eu li até o 14, eu li até o 13. Então vejam só. O culto a um lugar determinado. E a maneira como aquele culto ia acontecer também era determinada por Deus. Tudo que nós temos, que eles tinham naquela época, como culto ao Deus que eles criam, eles levariam para aquele lugar santo que seria determinado. Até aquelas pessoas que estavam na casa dele, que eram estrangeiros, também teriam que estar prestando esse culto. E hoje? Como é o nosso culto hoje? Será que o nosso Deus determinou o culto para hoje? Vamos ver? Será que ele mudou de performance? Ele hoje não precisa mais determinar nada? É como eu penso, é como eu acho? É abrir a igreja, ir lá congregar? Será? Vamos ler. Existem muitas passagens, mas eu escolhi essa. Atos 2, 46 e 47. Atos, lá no livro de Atos. Amo o livro de Atos. Lindo. Atos 2, Mateus, Marcos, Lucas, Atos. Atos 2, 46 a 47. 46. Diariamente perseveram unânimes no templo. Partiam pão da casa. É esse mesmo? É, esse mesmo. Partiam do pão da casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, aqui era como um testemunho, né? Um testemunho. O culto acontecia naquela época, as congregações aconteciam, se reuniam e tinha o objetivo de mostrar o amor direto, não é? Aos mais necessitados, e tudo era comum entre eles. Então, existia todo um momento ali para que este culto acontecesse dessa forma, certo? E se reuniam em casas, não havia uma igreja, era todo o tempo, em todo lugar que eles se reunissem, eles estavam prestando culto. Era um constante louvor, era uma constante comunhão, era um culto pleno, sem interrupção, tá? É isso que esse versículo ensina. E é isso que o nosso Deus quer. Que o nosso culto seja um culto diário. Que o mover do Espírito não seja só no momento do domingo, ou de uma quarta-feira, ou de uma programação que eu assisto, mas eu que me acorde e que eu me deite observando o outro, a necessidade do outro, e não a minha necessidade somente. Esse é um culto, essa é a prática cristã, é a vida que Cristo nos ensinou enquanto aqui na terra. Ele não perdeu tempo com ele. Ele ficou à disposição, nos ensinando como deve ser o nosso culto individual, não é? Que é sair do nosso casulo e nos envolvermos com misericórdia com a causa do outro. Esse é o culto individual, tá bom? E como deve ser essa entrega? Deve ser com louvores e sacrifícios de louvores, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Lá em Hebreus 13:15 a gente vê isso. Então, hoje também existem os detalhes. O Senhor observa os detalhes. Hoje, de uma forma individual, não é? De uma forma individual, porque Jesus Cristo veio
e nos trouxe uma redenção individual. Antes era um coletivo. Quando dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque o sacerdote ele tinha o poder e os que estavam debaixo das suas asas teriam que obedecer. Mas nós sabemos que toda família tem problema, e mesmo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, existiam aqueles rebeldes, mas eles tinham aquela obediência. Hoje é diferente. Jesus Cristo veio para dizer, cada um vai ser salvo por aquilo que ele crê. Né? Creem que Jesus Cristo será salvo. É uma promessa. E se tu e a tua casa, também é promessa. Não é verdade? Mas não é uma promessa na íntegra, porque aí você se frustra. Mas vamos voltar para a nossa ação sem fugir muito. Veja só, então o que eu estou querendo mostrar para vocês é que hoje existem detalhes. Hoje o nosso Deus é Deus de detalhes. Qual tem sido o meu comportamento em relação ao meu culto ao meu Deus? Qual tem sido o meu comportamento em relação a como eu me porto na casa do Senhor? Qual tem sido o meu comportamento, o meu detalhe? O que é que Deus quer como detalhe observar em mim? As roupas que eu visto, o modo que eu falo, a vida que eu levo, o que eu assisto, tudo isso está conivente com a vontade de Deus? Os meus atos devem estar coniventes com a vontade do Senhor, porque Deus não abre mão dos seus detalhes. E Ele aceita culto quando há observação feita por nós nos detalhes que Ele quer que nós pratiquemos, que nós observemos em obediência. Então, gente, eu espero que esse ano de 2021 nós possamos realmente prestar ao nosso Deus um culto detalhado, um culto nos mínimos detalhes de louvor, com vontade de coração de servi-lo, porque nós temos livre-arbítrio. Que nós possamos realmente orar ao Senhor, Pai, nos ajuda, me ajuda em particular, Senhor, a dar o melhor para Ti, nos melhores detalhes que eu possa Te oferecer. Que nós possamos orar com esse intuito, porque Deus não abre mão dos detalhes, e é isso que Ele ensina em todo o Velho Testamento. E hoje, no Novo Testamento, nós temos o ensinamento de que Jesus nos ensinou nos mínimos detalhes, e que Ele nos abençoe. Amém.